tem nem nada o que falar mais agora, né, Gilberto? Gilberto Kenner já... Ô, Rodolfo, tá aí? Saudades. Põe uns slides aí, eu vou falar uns slides aqui e a gente vai embora. Amém, queridos? Eu preparei aqui uma parte mais prática, vamos lá. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Mais uma vez deixo o meu abraço a toda a família Mivan. Vocês são muito amados, muito queridos, são uma inspiração para nós. Um abraço ao pastor Luiz Hermínio, para o Vilela. Queria que você aplaudisse todos que estão servindo, trabalhando durante a conferência, com tanto amor. Igreja recomeçada. Dá um glória a Deus aí por essa equipe queridíssima. Louvado seja Deus. Deixa desde já aqui o abraço. E está só começando o que Deus vai fazer na vida de vocês, amém? E eu preparei alguns slides aqui para a gente falar, então, aplicar isso, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Pode passar aí, meu filho, vamos lá. Olha aqui, olha a importância do que vocês ouviram aqui. A importância, gente, eu estou com essa roupa aqui porque eu nem passei na casa da minha mãe para pôr um tênis. Eu vou tirar porque eu estou com bolha, tá? Olha a importância de vocês aplicarem na prática o que vocês ouviram aqui. Quem foi abençoado pelo Kenner e pelo Gilberto? Olha a importância do que eles acabaram de dizer. Esse aqui é o relatório mais importante que existe sobre satisfação no trabalho do Instituto Gallup. Olha aqui, apenas 23% dos colaboradores no mundo se sentem felizes, empolgados no trabalho. Ou seja, 77% das pessoas trabalham tristes, querendo ir embora, sem uma gota de alegria, por obrigação. Olha a importância de você conectar a sua fé na sua faculdade, no seu trabalho. Próximo. Olha aqui, os principais sofrimentos relacionados ao trabalho: estresse, exaustão, ausência de reconhecimento, assédio moral, assédio sexual, falta de significado, ansiedade, tédio, frustração. Próximo. Vamos lá. Existe também o medo de perder o emprego da inteligência artificial. Tem até esse site aqui, chama Os Robôs Tomarão Meu Emprego. Aí você digita a sua profissão e vem a estimativa. Eu coloquei lá, pastor, é 0%. Louvado seja Deus. Mas você às vezes está perdido, está ferrado. Então coloca lá para orar, tá bom? Próximo. Olha aqui, olha essa frase do Lipovetsky, que é um grande filósofo. Nós já recebemos ele aqui na PUC Minas uma vez, em 2009. Ele é um grande filósofo, sociólogo. O Gilberto gosta muito dele. O Gilberto evaporou, ele estava aqui, não está mais. Mas ele diz assim, a multiplicação das reuniões que não servem para nada, os empregos inúteis, desprovidos de qualquer valor positivo, fazem aumentar um sentimento profundo de mal-estar, tédio e de vacuidade, né? Então aqui um retrato, uma fotografia que representa muito bem, e ainda mais nos jovens brasileiros, que muitas vezes nem oportunidade de trabalhar tem, nem emprego tem no Brasil. Então o Brasil, ele se tornou o país mais ansioso do mundo. O Vilela pediu para eu falar aqui do livro, gente. Eu lancei esse livro ontem na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, vim direto para cá. É o primeiro lugar que vai ter disponível agora, vai ser aqui no final. Mas por que esse livro aqui? Por causa disso. 9,3% dos brasileiros são vítimas de algum tipo de transtorno de ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. O segundo lugar é o Paraguai, com 7,6%. Então, olha a importância de nós orarmos aqui, separarmos esses minutos para conversar. Vamos lá, meu amigo, vamos passando aqui. Esse aqui é um livro também importante sobre isso, sobre a tradução assim, trabalhos estúpidos, né, para não falar outra coisa. Mas é um dos textos que abordam essa questão. Quem quiser mais referência bibliográfica para aprofundar. Essa aqui é a menina que casou com ela mesma, que eu falei, tá vendo? É a soligamia, ela casou com ela mesma. É muita falta do que fazer, vamos orar por ela. Mas eu quero mostrar para vocês, pode passar o próximo aí também, que tem poucos minutos, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, enquanto por um lado a gente está numa geração completamente insossa, sem ânimo, sem alegria no trabalho, quando a gente revisita a nossa tradição cristã, o Gilberto falou aqui sobre as universidades, o Kenner falou um pouquinho sobre a presença pública, mas os hospitais foram criados pelas igrejas. Eu vou falar mais daqui a pouco. As universidades foram criadas por cristãos, né? Os direitos humanos são
desenvolvimento teórico, conceitual que vem da igreja. Então nós não precisamos ter medo de não falar. Nós que desenhamos os grandes... Só esses 3 avanços aqui tá bom para você, né? Só esses 3 aqui, ó. Olha só 3 exemplos, amostra grátis. Isso aqui é só assim, uma entrada assim, sabe? É só para começar a conversa, né? Olha a relevância da nossa fé. Próximo. Eu quero mostrar 4 propósitos então para o nosso trabalho, né? Que a Bíblia coloca de modo didático. Primeiro, a gente trabalha, a gente estuda, número 1, para a glória de Deus. Que você coma, beba, faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Colossenses 3 fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: olha, antes de você trabalhar para o seu patrão, você trabalhe como se fosse para o Senhor. Isso muda tudo, muda a maneira que você estuda para uma prova, muda a maneira de você se comportar. O patrão é insuportável, o professor é chato também. Tem pessoas que são difíceis de aturar, existem. Mas nós estamos em outra dimensão espiritual. O que nos motiva não são as migalhas dessa terra, é a glória eterna de Deus Todo-Poderoso. Então tem uma anedota conhecida de Michelangelo Bonarotti. Ele estava pintando uma parte assim, escondida da Capela Sistina, e pintando no escuro assim, e ele ficou um tempão pintando num lugar que não entrava luz. E é muito conhecida essa história. Tinha o chefe daquela obra ali no Vaticano. Ele fala: Michelangelo, sai daí, porque aí ninguém enxerga, ninguém nem consegue nem ver o que você está pintando aí com tanta minúcia, com tanto detalhe. Pinta para cá. E aí o Michelangelo virou para o cara e falou assim: Deus verá. Eu não estou pintando para você, estou pintando para Deus, né? Aí dizem que ele pintou esse cara na parte do juízo final no inferno. Ele pintou o rosto dele lá. É verdade, ele pintou o rosto do cara como vingança. Então, louvado seja Deus, amém, queridos irmãos? Nós fazemos as coisas para as pessoas ver? Não, para Deus ver. Quem está entendendo? Para Deus ver. Segundo lugar, nós trabalhamos para o sustento também. É bíblico: do suor do teu rosto você vai comer teu pão. Então Paulo fala assim em 2 Tessalonicenses: você não quer trabalhar? Não tem problema, não come também. É bem simples, mas comer todo mundo quer. Então, trabalhar não é ganância, é responsabilidade. Trabalhar, eu quero ajudar minha família, meu pai, minha mãe, eu quero contribuir, eu não quero ser um parasita, eu não quero ser um preguiçoso. Eu já falei 1000 vezes, tem jovem hoje com 28 anos de idade, 29, acorda 2 horas da tarde e fala: mãe, cadê meu Todd? Está endemoniado, Rodolfo, essa pessoa tá levantando, andando com um lençol pela casa, andando com um lençol. A mãe olha assim: filho, onde você acha que a preguiça vai te levar? Sofá, mãe, a preguiça me conduz para o sofá. Então quer dizer, gente preguiçosa, não, você tem que trabalhar para o sustento, amém, queridos? Você tem que trabalhar, né? Você casar, a Bíblia fala assim: antes de casar, arruma a tua fazenda, arruma tuas coisas, entende? Tem que fazer um esforço, tem que ir à frente, tem que ir avante, né? A Natália, a minha esposa, a Natália, toda riquinha, toda princesinha batista, toda bonita, tudo que era possível ser. Todos os caras endemoniados queriam ficar com ela, mas eu falei: não, está repreendido eles. Aí eu juntei 3 meses de salário do estágio. Eu fazia estágio no escritório de advocacia. Eu juntei 3 meses de salário. Tinha um restaurante em Belo Horizonte, não sei nem se tem ainda, o Vecchio Sonho. É um restaurante chique, todo chicoso de Belo Horizonte. Aí eu juntei 3 meses de salário. No final do culto, eu falei: Natália, nós vamos no restaurante. Aí, qual? Vecchio Sonho. Vou, louvado seja Deus. Chegou lá, eu falei, né? Não, Natália, pode ver aí o que você quiser. Ela abriu o cardápio assim. Aí ela ficou toda feliz vendo o nome dos pratos, toda contente. E eu fiquei desesperado vendo o preço, né? Eu fiquei falando assim: misericórdia, né? O garçom me olhou assim, eu falei assim: o que você me sugere? Ele falou assim: um financiamento. Eu sugiro você fazer um financiamento. Aí eu: o que você quer? Eu quero água, só água. Você não vai comer nada? Não, só uma salada, tá bom. Mas você quer qual água? Você quer água Perrier, São Pellegrino? Da torneira, traz uma água da torneira. Na hora de pagar, Rodolfo, aí na hora de pagar, Natália, não precisa, eu que te convidei, não eu que te convidei. Até hoje minha esposa tem mais dinheiro do que eu, louvado seja Deus. Mas na hora de pagar,
Paguei, ó. Casado, lavado e remido no sangue de Jesus. Quer dizer, sustento. Terceiro, auxílio. A Bíblia fala da importância de trabalhar para o sustento. Mas ela fala que nós, cristãos, não trabalhamos e estudamos apenas para o nosso sustento, mas para abençoar vidas, para sermos misericordiosos. Então, por exemplo, Efésios 4, 28, fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenham que repartir com o necessitado. Então, o oposto de roubar não é trabalhar, é compartilhar, é ajudar. O oposto de destruir a vida de alguém é promover a vida de alguém. Então, Paulo fala para Timóteo, um menino, um crente, um jovem Timóteo, um crente, que não cuida dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, é bíblico você falar assim: eu vou trabalhar porque eu quero abençoar meu pai e minha mãe, eu quero honrar o meu pai e minha mãe. Tem uma viúva na família. A Bíblia, Paulo ensinou Timóteo, ensine as famílias da igreja, cada uma cuidar da viúva da sua casa. É uma responsabilidade primária. Então a minha oração é que Deus te abençoe e te levante como um provedor para ajudar frentes missionárias. Lê a 3ª carta de João. É responsabilidade da igreja sustentar os missionários. Então, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Amém, queridos irmãos? Deus vai te abençoar. Olha aqui. E em quarto lugar, por que nós trabalhamos com excelência? Para que possamos estabelecer pontes para comunicar o Evangelho. 1 Tessalonicenses 4, 11, 12 fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, trabalhando com as próprias mãos, cuidando dos próprios negócios, a fim de que andem decentemente aos que são de fora. Olha que interessante, né? E não dependam de ninguém. Então, quando você trabalha, você anda com decência ao que é de fora. A pessoa olha para você, você se torna um exemplo, você se torna um modelo, você se torna uma referência. A pessoa respeita. Agora ninguém respeita a gente preguiçosa, ninguém respeita profissional, faz serviço porco, serviço nojento, faz tudo de qualquer coisa, só faz uma coisa e faz errado. Você tem que levar isso aqui e colocar ali, a pessoa derruba. A pessoa não consegue, você não consegue obedecer comandos simples, nunca será capaz de liderar em comandos complexos. Você não faz as coisas básicas com excelência, você não tem condições de fazer. É o que Jesus falou. Jesus é que ensinou o princípio elementar de liderança. Um cego não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair no buraco. Agora, a igreja é a maior escola de liderança que já existiu. Então, próximos slides aqui, ó. Vamos lá. Vai, põe aí. Bom, aqui, ó. Olha alguns ofícios citados explicitamente. Jesus era carpinteiro. Quer dizer, Jesus trabalhava. Você quer ser mais espiritual que Jesus, tá vendo? Não, eu não trabalho, eu só prego. Você está endemoniado, meu irmão. Você precisa ser liberto hoje. Tem que trabalhar sem vergonha. Tem que botar a mão na massa, lavar os pés dos outros. Jesus fazia banco de madeira e salvou o universo. Qual é o teu problema? Qual que é o teu problema? Eu não entendo. A preguiça, a moleza, caindo os pedaços. Consegue ler um livro que dorme. Igual uma ameba, só fica assistindo vídeo, só assistindo, porque é burro desse jeito, jumento. Abre a boca para relinchar, você está repreendido. A Bíblia diz assim: não seja como o cavalo que não tem entendimento. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para estudar, para trabalhar, para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Quem disse que você não pode? Você vai trazer o primeiro diploma de doutorado para sua família, para a glória de Deus. A sua vitória é a nossa vitória. A sua vitória é a vitória do reino de Deus. Pedro, pescador. Olha aqui, Dorcas, costureira. Lídia, vendedora de tecidos. A casa de Lídia foi a primeira base missionária da Europa. Ela trabalhava, vendia as coisas. Olha aqui, Paulo, Priscila e Áquila fizeram uma sociedade construindo tendas, levantando tendas. Foi a profissão deles, o ponto de encontro para começar o empreendimento missionário em Corinto. Vai, passa esse negócio aí, vai. Olha aqui. Vai que eu estou com sono, vamos logo, aqui ó. Van Gogh. Olha esse quadro do Van Gogh. Olha aqui, olha isso aqui. Essa é a versão do Van Gogh da Última Ceia. Olha que legal. Ele pintou, tipo, um café. Aí tem Jesus como o garçom aqui, tá vendo? Tem 12 discípulos em volta dele. Tem um mais endemoniado aqui, ó, Judas, daqui, ó, tá vendo aqui? Olha que legal, não é legal?
A leitura de Van Gogh, que também começou como missionário, ele teve muitos desafios de saúde emocional, mas filho de pastor Van Gogh. E ele tem muitos quadros com o tema da fé, né? O meu livro Ame o Seu Próximo é o Bom Samaritano, a versão do Van Gogh. Não é bonito? Olha aqui, Jesus servindo. Jesus servindo. Olha que legal. Próximo, olha aqui. A Bíblia cita dinheiro, Atos, exemplo de Atos. Já que estamos falando de Atos aqui, o Gilberto falou de Atos, Kenner falou de Atos, eu vou falar de Atos também. Olha aqui, primeira vez que o dinheiro aparece em Atos, é Judas que pegou o dinheiro com o qual ele vendeu Jesus, né, traiu Jesus por 30 moedas e comprou o campo de sangue, Alcedama, onde ele se matou. Então você pode ter dinheiro, mas dinheiro que você ganhou traindo Jesus, negando Jesus. É um dinheiro que leva à morte. Agora, a última menção, alusão a recursos financeiros, aparece no último capítulo, quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, sob custódia, aguardando julgamento, e ele usava recursos para alugar uma casa, onde ele pregava o evangelho, recebia pessoas. Então eram recursos usados para pregar na capital do império, para pregar, receber pessoas, ensinar sobre o reino de Deus. A minha oração é que os recursos que o Senhor tem te dado, os talentos, sejam multiplicados para a glória dele. Tá, vamos lá, olha aqui, olha aqui. É muito interessante isso aqui também, Isso aqui é um desenho que mostra a rota final do capítulo 27 e 28. Depois do naufrágio e tal, quando Paulo vai chegar em Roma, termina no capítulo 28, é interessante que um dos últimos lugares que ele passa, aqui os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas, ou as 3 tavernas, para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. O mercado não pode entrar dentro da igreja, mas aqui a gente tem um exemplo da igreja presente no mercado. Eles se encontraram nas 3 vendas, os cristãos se encontraram lá, e quando Paulo viu os irmãos, ele se sentiu encorajado. Então é uma presença encorajadora, em nome de Jesus. Vamos lá, olha aqui, vamos lá. A Bíblia aqui é Ágabo, José e Ágabo, né? Tá 2 José ali, ficou errado, mas são 2 exemplos também, que além do trabalho, além do esforço, além de tudo isso, Atos também mostra os dons sobrenatural de Deus na vida da igreja e do povo dele. Tem 2 exemplos de fomes, ou seja, de períodos de instabilidade econômica, onde Deus, de um modo sobrenatural, levantou os seus servos. O discurso de Estevão, em Atos 7, menciona a fome, como Deus levantou José no Egito para preservar o povo. E também tem o exemplo de Ágabo, o profeta Ágabo, Atos 11, 28, que foi a mesma coisa. Deus levantou Ágabo e mostrou para ele que haveriam períodos difíceis. Da mesma maneira, nós oramos para que Deus levante os seus profetas dos nossos dias, que Deus levante os seus mestres, cada um de nós na sua vocação. Quem recebe essa palavra essa tarde? Vamos lá. Olha aqui, isso daqui é um dos quadros que retrata a queda de Jerusalém, quando Tito invade Jerusalém e saqueia o templo. Jesus profetizou explicitamente, é uma das profecias explícitas de Jesus. Jesus chegou em Jerusalém e falou para o templo: não vai ficar pedra sobre pedra. Se cumpriu literalmente depois que Jesus falou isso aqui no ano 70. Não existe, isso aqui é um quadro, não tem fotos da época, mas existe. Próximo slide, olha que interessante. Esse aqui é o Arco de Tito, construído 12 anos depois, está em Roma até hoje. Esse é o Arco de Tito, que celebra conquistas militares de Tito, do imperador Tito. Olha esse detalhe, olha o detalhe no próximo slide. Olha o detalhe inscrito do saque do templo, a menorá, o candelabro, está registrado. Quer dizer, o que Jesus falou, Deus, Ele marcou. A nossa fé tem uma envergadura bimilenar, e nos 2000 últimos anos, a igreja tem mostrado o poder de Deus. Nós fazemos parte de uma história, não são, estamos contando o que Deus vai levantar profetas, tem levantado profetas. Eu creio nisso, faz parte básica da nossa, núcleo da nossa fé. Vamos lá, olha aqui, isso aqui é o ápice do Império Romano, o ápice de expansão do Império Romano, e existem registros que em todos esses lugares tinham igrejas, tinham missionários, tinham mártires. Então, olha só,
ano 117 depois de Cristo. Vamos lá. Olha aqui. A fé cristã cresceu. Ela cresceu. Sabe qual que era a primeira pergunta feita nesse período? Por causa da perseguição, era feita a seguinte pergunta nos catecismos, quando alguém ia batizar: qual sua profissão? Era a primeira pergunta. Sabe por quê? Porque em muitos casos a pessoa teria que ter consciência que para ser batizada, ela teria que abrir mão da profissão dela, da subsistência dela, porque era assassino, matador de aluguel. Me batiza aí, vou matar uma pessoa ali. Era incompatível. Prostitutas cultuais. Então, os apóstolos, os pais da igreja, têm vários registros desses processos de educação para o batismo, o catecismo. E a primeira pergunta era: qual a sua profissão? Você tem consciência que você vai ter que mudar de vida, que você vai comprometer a sua subsistência? Tenho. Que você pode perder a vida? Tenho. Então vai batizar. Você está carregando a cruz. Você entendeu o evangelho. Você entendeu que o evangelho não é um colarzinho que eu vou colocar, não é uma coisa a mais que eu vou fazer, não, é uma mudança na própria vida. O evangelho não é visitar Jesus de vez em quando, é habitar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Então é viver em Jesus, dele, por ele e para ele. Habitar em Cristo, Cristo logo existe. Amém, queridos? Olha aqui, ó. Vamos lá. A fé cresceu numericamente, com difusão geográfica, inserção social e superação de todos os obstáculos. Até hoje é irritante ouvir o evangelho. O evangelho fala que você é pecador. Você pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O evangelho é uma mensagem dura de ouvir. É uma mensagem que é contraintuitiva. E apesar de tudo isso, não existe registro na história humana de uma mensagem que tenha alcançado mais pessoas num período tão curto de tempo, de todos os estratos sociais, de todas as classes econômicas, de todos os níveis intelectuais, cultos e incultos, militares e civis, homens e mulheres, e pessoas espalhadas em todo o mundo, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho. Aqui um dos registros, dos símbolos cristãos nas catacumbas. Conexão do trabalho com o testemunho. Eu já falei esse verso. Vamos lá por causa do tempo. 5 minutos, vamos aqui. Basílio Magno criou o primeiro hospital em 369. O cara inventou o hospital. Tá bom para você, né? Fala uma contribuição. Inventou um lugar que cuida permanentemente de pessoas que estão alojadas para cuidar da saúde. Não existia isso. Foi uma criação da igreja bizantina, da igreja oriental. A igreja ocidental não conseguiu fazer isso. Uma das explicações possíveis, uma das hipóteses que muitos acadêmicos hoje defendem, é que os pais orientais da igreja, os pais gregos, tiveram uma capacidade maior de concatenar a medicina pagã com a teologia cristã. Fizeram uma acomodação mais inteligente. E então conseguiu surgir esse ímpeto de cuidar do próximo, de amar o meu irmão. E nascem os hospitais. Até século 18 e 19 não tinha hospital no Japão, não tinha hospital no Oriente. Foram missionários cristãos que levaram o hospital para lá. O hospital mais antigo em funcionamento do mundo é o Hospital São Bartolomeu em Londres. Foi fundado no ano 1123. O hospital mais antigo em funcionamento no Brasil é a Santa Casa de Misericórdia, fundada pelos jesuítas na cidade de São Paulo. Eu tive a honra de ser convidado para pregar nas últimas formaturas de medicina da UFMG desde 2012 aqui em Minas Gerais. Eles já me convocam no automático agora, porque no período que eu liderei os jovens na Igreja Batista de Getsemane, eu falei com eles: ou vocês trabalham ou vocês estudam, mas todo mundo tem que estar na faculdade ou trabalhando, porque é o que a Bíblia ensina que o pastor tem que falar para o jovem. Ah, pastor, eu não consigo passar na faculdade. Nós ajudamos os meninos, mais de 20, a entrar na medicina da UFMG. Ajudamos a estudar. Aí eu não sei falar inglês. Os próprios jovens da Getsemane, o Rodolfo ia muito lá nessa época. Tem alguns que, eu vi o Pedro Cruz aqui, vi alguns que eram da época que estão aqui agora. Quer dizer, os próprios jovens da igreja que sabiam inglês ensinavam. A gente fez o cursinho voluntário. Ah, eu não tenho trabalho. Pastor, uma menina chegou um dia: pastor, eu não consigo trabalho de jeito nenhum. Eu falei: me dá teu currículo. Eu peguei o currículo da menina, eu abri, estava escrito assim: e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei: vocês não sabem montar um currículo. Chamei pessoas profissionais de RH, trainee das melhores companhias do mundo, para treinar os meninos a fazer o currículo.
Hoje, o Túlio Borel, que era líder de universitários nossos na Getsemane, começou a trabalhar na Belga Mineira. Hoje ele responde direto para o senhor, mora em Bruxelas já há alguns anos. Ele mora lá na ponte aérea Bruxelas, Hong Kong, porque ele se tornou melhor no mundo no que ele faz. A Clarissa está morando nos Estados Unidos, trabalhava na Votorantim no Brasil. Então eu poderia ficar falando vários e vários testemunhos, porque o Evangelho não é uma teoria, ele é poder para uma nova vida. Ele cria campos que não existem. O basquete foi criado pela igreja como uma estratégia do Ministério de Jovens dos Estados Unidos para ganhar meninos moradores de rua. Entendeu? Você fica copiando os negócios do mangá em vez de inventar uma coisa que não existe. Copiando as cópias mal feitas. Abre a tua mente, o Espírito Santo está em você. Basquete é esporte olímpico. Olha a NBA, olha a camisa do Chicago Bulls do Gilberto. Não existiria nada disso se não fosse a igreja nos Estados Unidos. Então, criar coisas, criar o que não existe. Vai. Olha aqui que legal esse trecho do livro sobre medicina, cuidados de saúde e o cristianismo primitivo. O conceito de cuidado da igreja com os pobres foi básico para a fundação dos primeiros hospitais. O hospital foi em sua origem e concepção uma instituição distintamente cristã, enraizada em conceitos cristãos de caridade e filantropia. Lá não havia instituições pré-cristãs no mundo antigo que serviam a esse propósito. Louvado seja Deus. Dá um glória a Deus pelos hospitais, pelos profissionais da saúde. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Onde Jesus chega, Mateus 9, ele anunciava o Evangelho, as boas novas. Ele ensinava sobre o reino e curava os enfermos. É por isso que quando chega uma igreja para pregar o Evangelho, logo tem um hospital para cuidar dos enfermos, escolas e universidades, para ensinar, para alfabetizar as nações. Eu estou fazendo doutorado na Faculdade de Direito da USP. E lá no começo do ano, eu tive que fazer um negócio que chama Semana de Preparação Pedagógica para as aulas como professor substituto que eu estou ministrando para minha orientadora agora, a professora Mara Regina. Então é obrigatório participar. Abertura da Semana Pedagógica da Universidade de São Paulo. A representante do MEC chegou e falou assim: olha gente, não dá para comparar os dados da educação do Brasil com o da Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha, Lutero ensinou eles há muitos séculos que eles tinham que ser alfabetizados. Quase que eu levanto a mão. É que nós estamos falando todo dia. Mas eu seria expulso. Louvado seja Deus. Próximo aqui, ó. Esse aqui é o hospital mais antigo do mundo, lá em Londres. Mas eu já falei. Outro. Olha que interessante, o símbolo das universidades. Ó, Cambridge tem uma cruz. Quem deu aula em Cambridge? Isaac Newton. Isaac Newton não falava o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça, a tamanha reverência que ele tinha por Deus. Tem uma Bíblia aberta. Oxford, mesma coisa, tem uma Bíblia aberta. Harvard era um pastor, John Harvard. Ele botou 3 Bíblias abertas, olha aqui. Princeton, onde o Kenner estudou lá, né, os convênios com Princeton. Velho Testamento, Novo Testamento, uma Bíblia aberta. A fé cristã não tem medo da ciência, nós criamos a ciência moderna. Nós é que desenvolvemos a ciência moderna. Então, quando você vê hoje pregadores, pastores que falam contra a liberdade de expressão, que falam contra a liberdade de imprensa, estão indo contra a própria herança evangélica. O primeiro documento sobre liberdade de imprensa é de John Milton, que é apelidado de Dante evangélico. Entende? A Areopagítica, meu tempo esgotou, eu vou terminar, vamos aqui, vai. Né? Samuel Morse, faltam 3 coisas só. Samuel Morse foi pastor, filho de pastor. Ele criou o telégrafo, 1844. O telégrafo é o início da revolução nas comunicações. Agora é possível comunicar de um lado ao outro dos Estados Unidos em minutos uma mensagem através do código Morse. Antes eram dias, semanas, talvez meses. Hoje, dia da independência no Brasil, você sabe que só descobriram que o Brasil era independente em Manaus 1 ano depois. Porque chegou de barco lá e avisou: Brasil independente. Que legal, continua a mesma coisa. Nós estamos 1 ano aqui e não sabia disso, porque não tinha como saber. Samuel Morse, sabe qual foi a primeira transmissão por telégrafo da história? Números 27 e 27. O próprio Morse registrou isso. Grandes são as obras do Senhor.
Provérbios 22, 29, essa aqui é a minha oração por vocês, que vocês trabalhem com excelência. Olha a sabedoria milenar dos provérbios. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho, será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. A minha oração é que Deus levante profissionais que vão servir o Rei dos Reis, onde estiverem. Olha aqui. Eu vou encerrar com esse testemunho. Eu comecei a escrever os livros e tal, e livros, e aí recebi um convite alguns anos atrás, 2017, para escrever para um grande veículo da imprensa nacional. E aí eu falei assim, eu não quero perder essa oportunidade. Vou escrever um negócio aqui, 4 parágrafos, eu tentei aperfeiçoar o vocabulário, melhorar a escrita, e li sobre isso, e comecei a sentar a mão e escrever. Tomei um susto ano passado, quando meus amigos aqui, o Nivton, o Moisés, que são professores aqui em Belo Horizonte, eles me ligaram e falaram, Davi, você viu que o seu texto caiu no vestibular da Unesp ano passado? Eu falei, o quê? O meu texto? Aí caiu no vestibular aqui, ó. Caiu uma questão 59, um texto do Michel Foucault, um texto meu embaixo aqui, ó, Davi Lago. Nem eu sei fazer a questão, louvado seja Deus. Eu não sei fazer. Cai meu texto. Próximo, olha aqui, ó. Presta atenção que eu falo que cai no Enem agora. Eu não gosto de você, mas fica quieto que você pelo menos vai bem na prova, entendeu? Aqui, 69.029 inscritos, vestibular Unesp. Quando que eu ia imaginar, quando eu era um pastor de jovens, que liderava universitários, que um dia um texto meu seria estudado no vestibular? Eu sou Deus para fazer isso. Não tem nenhuma explicação natural. Não tem nenhuma explicação natural. Eu estou querendo dizer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Vamos, próximo. Não dá tempo. Prêmio Nobel da Paz de 2018. Um pastor pentecostal, médico, Dr. Denis Mukwege. Carlos Lejar vai estar aqui. O maior poeta vivo do Brasil. Nossa, porque ele vai falar bastante dele aqui. O único evangélico membro da Academia Brasileira de Letras vai estar aqui. Nós lançamos o livro lá alguns meses atrás. É possível servir, iluminar, brilhar. O problema é que muitas vezes a mesa está servida, mas falta apetite. Muitas vezes a mesa está servida, mas falta fome. Falta buscar o Senhor. Vamos. Esse é o último. O homem foi da lamparina à lua em 90 anos. Por causa de um novo conhecimento, no caso, a eletricidade. Eu quero dizer o seguinte, você está recebendo conhecimento, você está recebendo informação, mas se você não trabalhar, não orar, não regar essa informação. A lâmpada elétrica foi registrada por Thomas Edison em 1879. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na lua em 1969. E a minha oração é essa, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você abra sua mão, que você, esses conhecimentos, essa informação que você está recebendo aqui, seja para a glória de Deus. Seja para que você possa sustentar, ter dignidade na sua família, abençoar as pessoas que precisam e estabelecer pontes para comunicar o Evangelho. Deus, levanta arquitetos de um novo tempo. Levanta, Senhor, pessoas, homens, mulheres, jovens, cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito Santo, que vão andar, ó Deus, pelas universidades, como o Gilberto falou, andar pelas ruas e praças, como o pastor Kenner nos ensinou, ó Deus, e não para a sua própria glória, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado hoje e sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe os irmãos.